Pai de Jesus Cristo, meus amados irmãos. Bom, estamos mais uma vez aqui no canal Pregando a Verdade nos últimos dias. Quero glorificar, bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por mais uma oportunidade na qual Ele tem nos dado. Também agradeço pelo Espírito, pela presença dEle. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos inscritos. Como hoje eu tinha falado que iria ter a live às 13h30, infelizmente não vai ter, amém? Porque a internet está um pouco fraca, a transmissão está caindo toda hora, então eu estarei gravando um vídeo comum e pondo no canal, amém? Hoje estarei falando em Gálatas, capítulo 1, a partir do versos 6, Gálatas, capítulo 1, versos 6, amém? Admiro-me de que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é um outro. Entretanto, há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Porém, ainda que alguém, nós ou um anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Como já vos dissemos, digo-vos agora novamente: se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, além do que recebestes, que ele seja amaldiçoado. Somente até aqui. Gálatas, capítulo 1, versos 6. Nós bem sabemos que Paulo ele vai ser um escritor de 13 epístolas. E uma dessas epístolas vai ser a carta dirigida à igreja de Gálatas, à igreja de Galácia. Então Paulo ele vai começar a advertir a igreja de Gálatas pelo simples fato deles estarem se desviando do evangelho em que Cristo pregou e do evangelho em que os apóstolos e Paulo pregou. Aqui nós bem sabemos que toda vez que Paulo ele vai iniciar uma carta, ele vai fazer a saudação dele. Ele vai fazer a saudação dele em todas as cartas. Mas em Gálatas capítulo 1, Paulo ele vai fazer uma advertência à igreja de Gálatas, ao que Gálatas está fazendo. E o que Gálatas está fazendo nesse período não é diferente nos tempos em que estamos vivendo. A igreja de Gálatas ela está se desviando do evangelho da graça de Cristo, do evangelho que Cristo chamou, o evangelho da graça, para um outro, o evangelho. E Paulo fala, a qual não há um outro evangelho, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. O evangelho que Cristo pregou, se nós formos ver lá nos evangelhos, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de juízo, é um evangelho ao mesmo tempo que é um evangelho de amor, também é um evangelho de juízo e também de fogo consumidor. Mas hoje nós estamos vendo cada dia mais pessoas, pastores, pervertendo o evangelho que na qual Cristo e os apóstolos pregou, que na qual o Senhor Jesus Cristo ele deixou a marca do evangelho. Esse aqui é o evangelho central. Estão se desviando o evangelho que Cristo pregou para um evangelho de facilidade, porque o evangelho pregado por Cristo, se você quer ser salvo, você tem que largar o teu pecado, o teu adultério, a tua fornicação, você tem que largar os prazeres momentâneos da carne, tomar a tua cruz e seguir Jesus. Mas o evangelho em que o mundo está pregando é um evangelho que se você entra na igreja, você pode continuar no pecado, você pode continuar na vaidade, você pode continuar fazendo os prazeres momentâneos da carne. Jesus Cristo ele vai dizer, Mateus capítulo 7, versos 13, entrai pela porta estreita, porque larga e ampla é o caminho que leva para a destruição, e muitos vão ser o que vão entrar por ela. Jesus Cristo falou, entra pela porta estreita, porque largo é o caminho e amplo que conduz à destruição. Jesus Cristo está falando, olha, vocês entram pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. Por mais que ele seja apertado, por mais que a passagem por ele seja dificultosa, mas lá na frente vocês vão ter a salvação. Lá na frente vocês vão ter o galardão. Mas se vocês entrarem pela porta larga, pela porta em que os prazeres momentâneos da carne ainda continuam vivendo em você, você vai levar a tua vida para o fogo. Você vai levar a tua vida para a condenação eterna.
E é o que está acontecendo hoje. Porque estão pervertendo o Evangelho de Cristo. A porta estreita, cada dia mais está ficando escondida. E a porta larga é o que está mais aparecendo hoje em dia. Hoje nós vemos igrejas melancólicas. Igrejas que pintam o templo todo de preto. Chamam pregadores, cantores famosos. Apagam as luzes. Colocam aqueles jogos de luzes coloridas girando. E os jovens tudo cheio de demônio no corpo dançando. Estão pensando que estão agradando a Deus. Mas isso é prática de Satanás. Satanás ele está cegando o entendimento das pessoas porque estão se pervertendo, estão se afastando do Evangelho da graça, do Evangelho em que Cristo pregou, do Evangelho em que Cristo falou, você tem que renunciar, do Evangelho em que Cristo falou, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se a tua mão te escandaliza, corta ela e lança longe de você, porque é melhor que você entre no reino do céu sem um membro do que seja lançado no inferno com todos os membros do teu corpo. Então eles estão pervertendo esse evangelho, porque esse evangelho, o evangelho da sã doutrina, o evangelho de renúncia, o evangelho de arrependimento, está ficando um fardo pesado para eles. Paulo fala que haverá um tempo, Paulo advertindo Timóteo, haverá um tempo em que muitos não suportarão viver a sã doutrina, porque a sã doutrina vai virar um fardo muito pesado para eles. E é o que está acontecendo. Antigamente as irmãs não podiam cortar o cabelo curtinho, mas hoje pode. Não podiam furar as olheiras, mas hoje pode. Fazer sobrancelhas, modelar sobrancelhas, sobrancelhas finas, não podia, mas hoje pode. Passar um batom bem forte, botar uma roupa decotada, roupa justa, curta. Antigamente não podia, mas hoje pode. Antigamente, se você fosse numa igreja assim, de cabelo cortado, com pernas depiladas, você ficava de banco. Por quê? A sã doutrina era rigorosa. Mas essa nova saga de pastores que está surgindo nos últimos dias, está estragando o evangelho em que Cristo pregou. O evangelho na qual Cristo derramou autoridade sobre os seus discípulos. E ele falou, de graça a receber, de graça a dar. Mas hoje você não vê uma manifestação de demônio dentro dos templos, os demônios indo embora. Mas hoje o que você mais vê é pastores apanhando de demônio. Pastores com rabo incubado juntamente com demônios, com rabo preso com demônios. Porque não estão mais suportando o peso da verdade. E os demônios brincam com essas igrejas. Você pode ver a missionária rodando, você pode ver o missionário pregando bem, mas está cheio de demônio. Por quê? Estão se afastando do evangelho da graça que Cristo pregou. Um evangelho de renúncia. O evangelho puro. Um evangelho em que leva para morar para o céu. Mas o pecado, vocês estão se afundando cada dia mais no pecado. O pecado está bom. A luxúria está boa. Pastores gananciosos é o que mais tem nos últimos dias. Que ajuntam fortunas, que ajuntam riquezas. É o que está mais tendo hoje. Estão se afastando da graça do evangelho que Cristo pregou. Estão pervertendo totalmente o rumo em que Cristo preparou para a igreja dele. Estão pervertendo. Olha o que Paulo fala. Versos 8. Porém, ainda que alguém, nós, Paulo está falando nós, ou um anjo do céu vos pregasse um outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Olha o que Paulo fala. Se um dos apóstolos, ou até mesmo Paulo, ou um anjo do céu pregasse um outro evangelho, era para ele ser anátema, amaldiçoado por toda a vida. Porque o evangelho em que Cristo pregou é um evangelho principal, é um só. Olha o perigo que você está correndo e pervertendo o evangelho de Cristo. Você está sendo amaldiçoado pela sua vida toda. Você está sendo amaldiçoado pela tua vida toda, porque você está pervertendo, você está tirando um rumo em que Cristo traçou para o evangelho, está levando para outra direção. A palavra de Deus vai nos dizer: ai dos pastores que conduzem as ovelhas por caminhos errados, por caminhos tortuosos. Esse ai é um ai de raiva, de ira.
Porque Deus está irado com o mundo. Deus está irado com o mundo. Hoje nós vemos aí o mundo sofrendo com o coronavírus. Jair Bolsonaro faz um decreto. Quero que toda a nação brasileira jejue. Aí vão uns tolos sem conhecimento na Bíblia, esses crentes, vai lá e jejua. Mas vê o que ele está fazendo. Vê se adiantou alguma coisa esse jejum. Mas se fosse Deus mandando você jejuar, duvido que você jejuaria. Mas como é um homem carnal, aí vocês vão lá e jejuam. Vê se adiantou alguma coisa aí, ó. Esse jejum. As mortes estão cada vez mais aumentando. As mortes estão cada vez mais aumentando. E adiantou? Não adiantou de nada. Vocês estão perdendo o rumo em que Cristo traçou para o Evangelho. Enquanto pastores estão viajando para lá e para cá, estão com amante no hotel, tomando seus uísques, e tem morador de rua morrendo. Tem traficantes tomando tiro nas costas. Tem pessoas sendo decapitadas, perdendo o pescoço. Aí vem esses pastores inúteis, botar a Bíblia debaixo do braço, que é fácil, e entrar para a igreja para poder ficar enganando vocês. Mas o que nós mais vemos, se eu entrar lá no Bangu, vai lá no Bangu para ver o tanto de almas presas que estão lá sendo atormentadas e escravizadas por Satanás. E esses pastores aí corruptos, esses pastores que não têm nem dignidade de assumir um título de pastor, ficam dentro de casa, na tua fortuna. Enquanto isso, almas lá, precisando ser libertas, precisando conhecer a palavra do Senhor Jesus Cristo lá na prisão. As órfãs viúvas precisam ser alimentados. Os moradores de rua precisando de uma comida, precisando de um lençol, de um abraço. E aonde estão vocês? Onde estão vocês? Esse é o evangelho que Cristo pregou. É o evangelho que você tem que amar como você ama a si, você tem que amar o teu próximo. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas esse evangelho que você tem que ajudar o próximo, que você tem que tirar do teu bolso para ajudar, está pesado para vocês. Vocês estão longe. Vocês estão longe de Deus. Estão longe do Espírito. Essas línguas estranhas que vocês falam não é de Deus, mas de espíritos malignos que estão usando vocês. Está na hora de se arrepender e voltar para o evangelho em que Cristo pregou. Quantos irmãos na igreja adora a Deus, dá glória a Deus na igreja, levanta a mão, dá aleluia, roda para lá, roda para cá. Mas quando chega em casa, tem a sua estátua ali, ó. Tem a sua estátua de São Jorge, de Maria, a estátua de Jesus, e estão lá adorando essa estátua. Estão lá adorando essa estátua, acabam de sair da igreja, já estão fazendo quizumba lá fora. Já estão arrumando contenda. Mas a Bíblia fala: sede santos em toda maneira de viver. Hoje a prostituição está entrando dentro dos templos, jovens endemoniados sentando nos bancos de departamento. E esses pastores sem vida espiritual com Deus têm enganado muitas ovelhas. Têm enganado muito porque estão pervertendo, estão se desviando. Estão tomando um novo rumo, um outro rumo, a qual Cristo falou que não era para tomar, não era para entrar pela porta larga, mas sim pela porta estreita. Por mais que a porta estreita tenha renúncia, por mais que a porta estreita ela tenha abdicação de você mesmo, parar de viver para você, mas lá na frente você vai ganhar a vida eterna. Há tempo, igreja, de voltar a vivermos o evangelho que Cristo pregou. Sair da vaidade, sair da ganância ao dinheiro, começar a lermos a Bíblia, porque Jesus ele está voltando. Há tempo, igreja, de voltar ao verdadeiro evangelho. Mateus capítulo 3, versos 2 vai dizer: arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. Sai do pecado, pastores, missionários, sai do pecado, sai da vaidade. Pastoras, sai do altar.
Sai do altar. Não é para você estar em cima. Sai do altar. A igreja de Cristo hoje está vivendo uma vergonha. A igreja de Cristo está passando por uma vergonha hoje. Porque ninguém mais prega o que eu estou pregando aqui agora. Um jovem de 19 anos pregando o que era para pastores está pregando. E não pregam porque estão se acostumando com um evangelho que agrada. Um evangelho que massageia o ego. Olha o que Paulo fala. Versos 10. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar a homens, não deveria ser servo de Cristo. É por isso que eu prego o que Deus me manda. Que se fosse para me agradar ainda um homem, continuaria no mundo, praticando as obras que eu praticava. Mas como agora eu entrei para o Evangelho da Graça, eu tenho que agradar a Deus. Dou a quem doer. Eu falo o que Ele me manda. Pastores. Onde já se viu pastora na Bíblia? Onde é que já se viu? Pastores corruptos. Que só visam o dinheiro, mas não visam a tua alma. Eu sei que é duro, mas é a verdade que liberta. É a verdade que liberta. É a verdade da Bíblia. Não é essa verdade desse evangelho fantasioso que estão pregando para vocês. Um evangelho que aí, ó, tempo de coronavírus, tem pastores batendo na porta de ovelha, pedindo dízimos e ofertas para dizimar na igreja. Vocês estão pensando que Cristo está se agradando disso? Está na hora de acordar, igreja. Está na hora de acordar e voltar para o evangelho que Cristo e os apóstolos pregou. Porque se você ainda não se arrepender do teu pecado, Jesus Cristo, quando Ele voltar, meu Deus, Ele vai te lançar no fogo. Ele vai te lançar no inferno. Se arrependa enquanto há tempo. Há tempo de voltar a pregar o evangelho da graça, o evangelho de arrependimento. Há tempo de praticar as boas obras, de voltar a viver o que Cristo pregou, entrar pela porta estreita. Ainda é tempo, igreja. Ainda é tempo de fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo lá fora. Pregar tempo e fora de tempo. Ainda é tempo de entrarmos nos lares, expulsarmos os demônios, curar os enfermos, pregar a verdade. Ainda é tempo. Nós estamos vivendo num tempo que está sendo difícil. Tempos difíceis, Paulo falou. É o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Ninguém mais está suportando essa doutrina. Ninguém mais está suportando ouvir a verdade. Porque a verdade está doendo. A verdade costam até os ouvidos. Porque dá até coceira no ouvido ouvir a verdade. Ouvir a verdade está sendo difícil. Está sendo difícil, Cristo. Jesus Cristo está voltando. Há tempo de praticarmos as boas obras. Jovens, adolescentes, saiam do pecado. Para de prostituir o teu corpo. Jovens em fornicação. Acaba de adorar a Deus. Vai para um hotel. Vai para a casa do namorado para fazer sexo. Noivos já em fornicação. Sexo fora do casamento. Primeiro, que não é nem para você estar beijando ela. Isso tá uma vergonha, Deus. Amém? Somente até aqui que eu estarei falando, porque tá uma vergonha esse evangelho. Tá uma vergonha. Que Deus assim venha abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Que vocês venham compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal. E fortifica.
se jejua, se consagre, se purifique cada dia mais, se santifique, porque Jesus ele está voltando. Fica com esta palavra. Também eu sei que daqui a um tempo, esses vídeos que eu estou postando, eu estou com 260 inscritos, vai começar as perseguições, vai começar a me chamar de louco, de religioso, de fanático, mas eu prefiro ser louco, religioso e morrer por Cristo do que morrer para agradar vocês. Chega de massagem. Chega de massagem. Aqui no meu canal Pregando a Verdade nos Últimos Dias, você não vai encontrar massagem. Se gostou das palavras, gostou. Se não gostou, se desinscreva, desativa o sininho. Se sai um, Deus abençoe e entra mais 10, mais 100. Mas aqui nesse canal, você não vai ouvir massagem. Chega. Que Deus abençoe vocês.